Eu tenho dito que o amor é a base estrutural da igreja. Em qualquer área do mundo, qualquer organização que seja religiosa ou que seja privada ou pública, se todo mundo trabalhar com amor, logicamente que o funcionamento daquela obra melhora. E com exclusividade da igreja, porque a igreja é a noiva de Jesus, é o corpo de Cristo, e nenhum órgão, nenhuma organização pode trabalhar mais à base do amor do que a igreja. E quando se trabalha fora desse aspecto, dá problema. Não tem como não dar problema. Se o pastor trabalhar sem amor pelas ovelhas, sem amor pela obra, ele não vai funcionar. Se a igreja, e o crente é crente naquela igreja, mas não ama, logicamente também não funciona. Ele não vai fazer ministério. Se ele for um membro congregado, nunca vai desenvolver. Mas se tiver amor no coração, ele procura fazer qualquer coisa para ajudar. Ser fiel nos dízimos, nas ofertas, na evangelização, na oração, pedir a Deus pela igreja, e aí Deus vai abençoar. Eu tenho dito que os pastores ficam me olhando nas reuniões. Eu digo que o maior problema da igreja é pastor, não é o membro. Por quê? Porque se o pastor for um homem de Deus e andar na direção de Deus, diga isso. Quem se levantar contra ele, levanta contra ele. Agora, se ele não andar na direção de Deus, se for o pastor que Deus colocou, que Deus colocando, tem duas coisas que Deus dá: ciência e inteligência. Deus disse: vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com ciência e inteligência. Ele pode não ser um doutor, um homem culto, mas ele tem essas duas coisas que Deus dá. Principalmente na Assembleia de Deus, que hoje não, mas antigamente 99% não tinha nada de teologia, de conhecimento teológico. Era só ler na Bíblia mesmo, aprendendo com Deus e ele e os pastores lá. Mas quando foi falado aqui pelo evangelista, falava muito bom. E esse texto aqui, que é um capítulo todo, versículo 2, porque a mensagem expositiva, segundo a teologia, você pode falar, ler até um capítulo todo do meu livro. E se Deus der condição de você expor aquele texto, né? Então é um texto, é uma mensagem que você pode falar, ou pode ler um texto grande. Né? Quando é a mensagem textual ou temática, é diferente. Aí você tem que ler um texto resumido para poder se fazer uma base com outra. Mas a mensagem positiva não, você vai expor o que está no texto. Então, o versículo 1 do capítulo 2, o escritor, que a gente também não sabe quem é, se é Paulo, eu sempre quis dizer que a linha dele é de Paulo, dos hebreus. Os escritores hebreus, mesmo a linha do apóstolo São Paulo, de ensinamento. Você vai ler essa epístola de Paulo e você vê que tem o mesmo teor, o mesmo conteúdo, a mesma linha de ensino. Ele nos convida, dizendo: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Isso aqui parece muito simples, mas se nós não pormos em prática aquilo que nós temos aprendido aqui no dia a dia, estaremos fadados à queda espiritual. É muito simples, mas é muito importante. Se você não orar, se você não ler Bíblia, você está fadado à queda espiritual. Ou então você ficar um defunto ambulante. Está dentro da igreja, está dizimando, está ofertando, mas está morto. E naquela leitura da ceia diz que por isso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, estão mortos. Por que ele diz isso? Muitos fracos e doentes, e os que dormem estão mortos. Se todo mundo tivesse em obediência à palavra de Deus,
Se todo mundo lesse a sua Bíblia rigorosamente todo dia, se todo mundo orasse todo dia, logicamente que a igreja teria um avivamento. Você vê que hoje é poucas pessoas. Se eu perguntasse aqui, você ia ver decepção. Quantos estão pedindo os dons de Deus? Muitos que estão conformados só com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a porta que se abre para os dons espirituais. Então, quando ele diz que nós temos de atentar para as coisas que já foram faladas, não é que vai falar não. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Por quê? Estamos negligentes. Crente que faz 100 anos que foi o evangelismo. Meu Deus. Crente que faz não sei quantos meses que não vai no ciclo de oração. Nem ora em casa porque a família não deixa, nem vem para a igreja orar. Chega no culto de doutrina, não dobra o joelho para orar. Meu Deus. Aí ele disse que convém atentar para as coisas que já temos falado. Porque essas coisas simples que sustentam a igreja. Quem sustenta crente na igreja é ele ler Bíblia e ele orar. Se ele não ler Bíblia e orar, é conversa mole. Ah, pastor, eu não posso orar 2 horas nem 3, como tem muitos homens de Deus que oram. Ore 10 minutos, ore 20 minutos. Deus é humilde. Deus nem é arrogante, nem é prepotente, ele é o Todo-Poderoso. Mas com todo esse poder, com toda essa graça, ele é humilde. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Já que você não tem muito tempo para orar, come um pouco o tempo da TV e vai dormir mais cedo um pouquinho e ora. Certo? Eu sei que muita gente assiste o programa de televisão. Eu não estou dizendo aqui que ninguém aqui é santo de barro, nem de madeira. Agora, se você passar meia hora na televisão, 1 hora para dormir, diminua aí pelo menos 20 minutos para falar com Deus. Não fazer aquela oração só de proteção. Senhor, para minha família, eu quero essa noite, na noite de Pai, o Senhor reparador e para todo mundo. Cadê o agradecimento a Deus? Te agradeço, meu Deus, por esse dia de vida, pela saúde. Eu louvo o teu nome porque tu és digno de ser louvado. Você é um adorador. Você tem a obrigação de adorar a Deus todo dia. Como é que se pode considerar um adorador que não adora o seu Deus? Se eu perguntasse aqui, quanto já adorou a Deus hoje, a gente ia ter uma decepção. Eu não quero dizer, não quero generalizar, porque eu não posso falar com respeito no auditório. A gente tem de valorizar. Por isso que quando a gente diz que se Jesus viesse agora só ficar nos bancos, porque você tem que considerar que todo mundo ali é salvo. Eu não vou dizer, se Jesus viesse agora saía 50%, não estou respeitando tudo. Né? Mas a gente sabe que orar não paga para orar, não tem infração para orar, mas você orar sem ter a resposta, de boca a boca fica difícil. Né? Porque você conversa com um amigo 1 hora, mas com Deus você não tem condição de conversar meia hora. Então, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Verso 3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A gente sabe que foi Deus que falou lá no monte, mas ali a Bíblia diz o anjo do Senhor também é qualificado como anjo, porque Deus tem, mesmo Deus, ele sabe que é Deus, mas é o anjo do Senhor. Aquela mensagem que foi dada, você sabe que tudo que eles transmitiram, pagaram alto. E a época que mais Deus matou gente foi quando foi a rebelião. Quando eles se rebelaram contra Moisés, eu acho que foi 14.000, parece 14.400 mais ou menos assim. A rebeldia é uma das coisas mais terríveis da igreja. O rebelde,
nem se pode nem chamar uma pessoa de rebelde, que é o diabo. Ele disse que tudo que eles fizeram, pagaram. A sua desobediência recebeu a justa retribuição. Ninguém pense, porque nós estamos na dispensação da graça, que pode brincar com as coisas de Deus. Ninguém pense. Na época da lei, se você não obedecesse todas aquelas coisinhas que eram mandadas para fazer, lá no santuário, né? No templo, o óleo não sei de quê, o óleo daquilo ali, se o cara errasse ali, ele pegava fogo. O camarada foi botar a mão na arca, botou a mão na arca e pegou fogo. Eu estava fazendo a ontem, foi anteontem, porque tem obreiro que estão botando perfume no óleo. Esse azeite aqui, estou dizendo agora para a doutrina, que é para ninguém desobedecer. Esse óleo de oliva tem que ser puro. Ninguém tem que agradar a Deus com perfume que não é determinado pelo que está escrito. Fogo estranho, óleo estranho. Ah, porque fica cheiroso. O pastor sabia que botou o perfume no óleo, ungiu uma irmã, a irmã se alegrou. Senhor Jesus estava aqui, eu senti cheirando. Ela não sabia que o pastor tinha botado perfume no óleo. Meu Deus! Não misture as coisas de Deus. As coisas sagradas têm que ser obedecidas. É a mesma coisa que você expulsar o demônio e bater com o pé. Quando ele faz muito isso, mas ele diz, quando você fizer, diga logo assim, em nome de Jesus. Porque o diabo sabe que o homem de Deus tem unção, tem graça a Deus, tem autoridade, mas não podemos esquecer, em nome de Jesus, tinha um pastor, ele era inglês, eu não sei bem o nome, mas eu leio assim, mas sei que não é assim, William Gordon, é um dava, e ele fazia assim, quando ele estralava dele, ele dava um saúde, estralava dele, mas é bom usar o nome de Jesus, porque nós aprendemos que o nome de Jesus é quem os demônios temem e obedecem. Porque se eu bato com o pé, se eu faço assim, ele pode fazer que saia e me enganar, mas se eu disser saia em nome de Jesus, ele não consegue, porque o poder está no nome de Jesus. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai criando coisa na igreja que vai mistificando o culto, tirando a beleza do culto, tirando o foco do culto. Por isso o pastor é meio restrito nessas coisas de parto, porque graças a Deus essa parte da mulher filha foi muito bonita, uma coisa. Está tudo bem que só provocou riso, mas foi uma coisa bonita. Eu não gosto quando fico com essa embolando pelo chão, fumando cigarro, eu dizer que eu não bebo. Isso são coisas que vão tirando a virtude do culto divino. A turma jovem gosta de fazer, e eu tenho aberto mão assim devagar, porque eu sei que eu não gosto de tirar o estímulo da pessoa, né? Tem pessoas que têm talento de fazer uma interpretação, né? Mas o foco, eu quero dizer a vocês que fazem essas partes, tenham muito cuidado para não tirar o foco, né, do culto divino, porque isso aqui é um culto a Deus. Se você ver na internet, faz vergonha os cultos que diz que é culto de crente, uns homens vestidos com roupa de mulher, com aquela roupa da macumba, e com chicote batendo nos outros, o outro rodando assim. O cara foi apresentar uma criancinha, eu fiquei com dentro da criança do lado do carro, né? Porque eu estava logo do lado do carro. Quando o cara tocou nele, ele rodou que nem um pinhão. Agora uma criança de, vamos dizer assim, 40 dias nascido para apresentar um mês ou dois, o cara rodou que nem um pinhão com aquela criança no braço. Então isso tira a virtude do culto. Culto é isso aqui. Precisa de outra coisa não. Se Deus usar um crente aí que ele se levanta e glorifica e profetiza, está tudo bem. Porque culto é assim também. Agora, esses movimentos que estão aparecendo, a gente tem que ter cuidado. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação?
a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Jesus começou a pregar o Evangelho, e depois aqueles que ouviram, receberam dela e confirmaram com a sua vida, com a experiência vivida, daquilo que aprenderam de Jesus, daquilo que Jesus começou a ensinar e seguir os seus discípulos, e agora somos nós. Estamos com a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho dos discípulos, do outro lado do mundo, E hoje nós estamos com o Evangelho já do outro lado aqui no Ocidente. Começou no Oriente, está aqui no Ocidente. Nós temos que dar continuidade e manter aquele padrão, daquele equilíbrio do que é um culto evangélico, Eu me lembro daquele disco do Narciso Lemos, que ele disse: eu agora sou um crente. Se tu quiser saber o que é ser crente, vai comigo hoje, vamos comigo hoje na casa do irmão, que vai ter um culto lá. E quando ele chegou lá, estava cantando aquele hino: Senhor meu Deus, quanto é maravilhado, faço pensar na tua criação, até animar. Quando ele começou a cantar aquele hino, aquele homem que era um cangaceiro perigoso começou a se quebrantar e disse: se esse povo pratica o que eles falam, eles estão certos ou errados sobre ele. Evangelho é poder de Deus. Você pode até não dar salto, não pular, mas você sente o gozo na alma, a alegria do Espírito Santo, e você sabe na verdade o poder do Espírito Santo que está na sua vida, porque quando você encontra um endemoniado, se você for um crente de Deus mesmo, o demônio não consegue olhar para você, porque ele vê fogo nos seus olhos. Quando uma pessoa cai endemoniada, ela cai com o olho virado para cima. Você pode tentar abrir que ele está virado, ele não está olhando, porque ele não consegue olhar. O único fogo que os demônios conseguem olhar é o de vela. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo nessa dispensação, ele habita dentro de nós. Então analise que é uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele tem que ter cuidado ou não, irmão? Ele pode viver e andar de todo jeito. Se ele quer manter o Espírito Santo acompanhando ele, vivendo com ele, dirigindo a vida dele, ele tem que se submeter à vontade de Deus. Porque sempre foi o propósito de Deus. É Deus conosco, Emmanuel. Ele queria e ele quer dirigir a sua vida íntegra. Não é uma banha da sua vida, ele quer dirigir toda a sua vida. Na sua casa, no seu trabalho, na escola. Você não pode ser crente em casa, no trabalho, mas na escola não é. É na escola, mas no trabalho não é. E em casa também não é. Então, você tem que ser crente aonde você chegar. Porque o Espírito Santo não está habitando dentro de você. É Ele que dirige a sua vida, é Ele que lhe guia. É Ele que tem o controle total para que você realmente possa ser chamado amigo de Deus como Abraão. Você pode notar que você só tem uma pessoa como seu amigo quando ela compartilha com você nos sentimentos, nas palestras, nas histórias, na conversa. Mas quando você conversa com uma pessoa que ele sempre contraria, logicamente você apenas só vai conhecer, mas não é um amigo. Para ser meu amigo, ele tem de andar comigo. Vamos para a rua andar, vamos. Não tem discordância. O que um gosta, outro gosta. O que um quer, outro quer. Geralmente as pessoas só são amigos assim. E só se afina uma amizade assim. Muito mais importante com Deus. Quer ter uma amizade fina com Deus? Então concorda com Ele que Ele sabe o que faz. Concorda com o que Ele orientar a tua vida, que Ele guiar o teu dito a Deus: Senhor, eu estou aberto ao diálogo. Se o Senhor quiser, o Senhor é quem manda. Eu não mando em nada. Eu tenho dito a Deus, e se Ele não quiser que eu entre nessa questão do Guará, eu não entro. Eu já sofri muito, mas não entro. Agora eu só posso deixar se Ele falar comigo. Eu quero que Deus fale comigo, porque o que Ele fala, Ele sabe que eu procuro obedecer. Porque senão eu não estava aqui há 21 anos, já tinha voado. Você já pensou que o cara está 21 anos no canto e pregando a Bíblia? Não é outro livro, não é a Bíblia. Ainda fui criticado porque eu já preguei mensagem dizendo que eu pego mensagem repetida. E eu quisesse pegar uma mensagem repetida, eu não conseguia. Ninguém consegue.
Você pode dizer algumas coisas do que você falou. Mas você tem que ir caminhando, olhando que isso não é nada, mais sofreu Jesus. Eu estou aqui todo bonitão, paletó, sapato bonito, e Jesus era com uma percata, andando na poeira, né? Tem um carrão, sai lá. Sabe o que você quer mais? É para dar glória a Deus, colocar a cara no chão e misturar a lágrima com a poeira. E agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, porque aqueles irmãos começaram, era mudar do jumento para dar Santa Ceia, dentro desse carro podia montar. Hoje o evangelho desenvolveu, porque todo mundo tem um carro, Deus tem abençoado. O que é que a gente quer mais? Chega na torneira lá, é água. Na minha época, era um pote na cabeça para buscar na cacimba lá no tanquinho. A minha mulher está lá, hoje ela está toda pintada nos braços, de levar só, de pegar água na cacimba lá no tanquinho, para trazer para a casa dela. Hoje está uma riqueza, gente. Está uma riqueza. Nem lava roupa, ninguém lava, vai botar uma máquina de junta, faz tudo, deixa tudo bonitinho. Daqui a pouco vai arrumar um negócio que vai passar o ferro na roupa, você não vai fazer mais nada. E o povo ainda não tem tempo para orar, é Deus dando condição, os crentes para orar. Porque uma mulher de roupa desse tamanho, né? Mão de obra. Deus facilitou tudo, gente. A igreja, mas você viu que o pastor disse aqui? O pastor disse que começou com a tristeza no coração. Uns 4 irmãos, tudo cancerosa. Ele disse: Jesus, que tanto câncer é esse na igreja? E começou a orar. E Deus disse a ele: é falta de intercessão. Eu tenho 2 listas que eu intercedo pela igreja. Tem hora que dá só a misericórdia de Deus, você orando 5, 6 anos, pelas mesmas pessoas, pelos mesmos casos, dá vontade de você desistir. Quando eu estou assim desanimado, aí o irmão chega e Deus vê o milagre. Brincadeira não, você ora pela mesma coisa, pelas mesmas pessoas. Tem hora que eu oro na primeira, aí depois de lanche. E você tem que ter cuidado para não entrar na rodinha. Você tem que pedir a Deus: Senhor, eu quero alegria, eu quero o gozo do Espírito Santo. Né? Que os pastores, a Bíblia ensina, é com fervor, fervoroso. Você tem que estar fervoroso. Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me dá graça, me dá força, tira essa preguiça, esse desânimo, essa falta de fé, de coragem de orar. Você vai devagarzinho. E daqui a pouco você dá uma bênção. Muitas vezes eu estou assim, não estou sentindo nada, nem alegria, nem nada. Quando eu vou pregar, eu sinto a alegria do céu. E muitas vezes em congregações fora, em outras igrejas. Tivemos sexta-feira na igreja de Mosteiro de Branco. Ele me convidou para dar uma doutrina lá. E ele não dá a igreja dele, todo mundo para doutrinar. Mas me convidou a semana passada, eu não pude ir, fui sexta agora. E ele agradeceu muito por eu ter ido. Disse: pastor, está às suas ordens a nossa igreja. A hora que o senhor chegar aqui, o senhor já sabe. Ele se admirou, né? Eu cheguei na igreja do pastor Wellington, que ele é major da polícia, o pessoal tudo era doutor, me chamaram de irmãozinho. O irmãozinho deu uma doutrina que foi uma bênção. O irmãozinho. A gente já sabe que essa classificação é amorosa, mas a gente sabe que ele não acredita que a gente tem alguma coisa. Na verdade, nós não temos nada. Quem tem tudo é Deus, e dá para a gente dizer alguma coisa. Porque na hora que você pensar que sabe, o irmão disse que um pregador famoso do Brasil disse: eu vou orar a Deus para Deus me dar uma mensagem. Se Deus me der, eu tenho que dar minha reserva. Acabou-se. Acabou-se. Não é mais o mesmo ano. David Swag era uma sombra no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Mas disseram que ele disse: Deus precisava de mim para fazer esse trabalho. Irmão, Deus é autossuficiente, Deus não precisa de ninguém. Nós somos quem precisamos de Deus. E se Deus está nos usando, mais humilde. Quanto mais Deus me dá graça, mais é humilde, Deus me dá mais graça. Eu mais humilde, Deus me dá mais graça. Agora, se eu estufar o peito e achar que sou eu, aí eu tenho tantas igrejas, sou pastor da Assembleia de Deus, não sei de quê, você vai cair no buraco. Deus está te ajudando, está te abençoando, seja mais humilde. Deus está abençoando você no canto, você está cantando bonito, fique mais humilde. Você está pregando bem, fique mais humilde. Porque tem gente que prega bem e já começa a mudar, você já bota a pessoa, não estou, né? O outro está cantando bonito, ó. Eu vim
cantor de bar. Quem é essa congregação de pobre? O que eu vou fazer lá? É um cantor famoso, é um pregador. Que Deus tenha misericórdia de nós. O segredo da vitória está em você ser humilde. Quanto mais você for humilde, vai, pastor, o senhor é humilde, eu estou lutando para ser. Eu tenho muita vontade de ser humilde. Então, irmãos, nem falei da doutrina para o cabelo que eu tinha marcado. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. A vontade de quem? De Deus. Agora veja esse segredo. Você pede a Deus um dom. Eu peço 5 dons a Deus há muitos anos. Dom de fé, dom de curar, dom de discernir os espíritos, dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de ciência. Há muitos anos. Mas Deus vai dar o que Ele quiser. Porque Ele sabe qual é o mais necessário para mim. Porque na minha concepção, como pastor, eu tenho que ter fé. Dom de discernir os espíritos para não ser enganado por trapaceiro e trambiqueiro. Né? Dom da palavra da ciência para Deus revelar coisas ocultas que Deus tem revelado. No meu ministério, muitas vezes não revela a mim, mas revela a pessoa da igreja, mostra em sonho. Né? E o dom da palavra da sabedoria, que é o dom de tradição, palavra de tradição. Você dá uma palavra profética aqui, e a pessoa segura aquilo ali, daqui a pouco vai ser. Deus não falou naquele dia assim, e Deus confirmou, e Deus fez. Então, são esses dons que o pastor precisa para fazer um bom ministério, um bom trabalho. Né? Então ele diz aqui, ó, não parou isso não. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Quantos de vocês aqui pedem dons espirituais a Deus depois de for batizado? Seja sincero, se você não está pedindo, não levanta a mão. Quantos estão? Então, eu fiz isso não foi para decepcionar vocês. Eu fiz isso para dizer a vocês que a partir de hoje comece a pedir a Deus os dons espirituais. Deus não quer você só com o batismo com o Espírito Santo. Eu já tenho falado aqui que são 9 dons carismáticos que Deus quer distribuir para a sua igreja. Tem mais de 30 dons na Bíblia, os que é 31. Mas o 9 carismático, variedade de língua e interpretação de língua. Variedade de língua, você vê lá no dia do Pentecostes, eles falaram e o povo entendia no seu próprio idioma. O Espírito Santo que usou ele, não foi línguas estranhas, foi língua dos homens. Mas pelo dom de variedade de língua, eles receberam aquela palavra. Como um amigo meu falou 15 minutos em russo, sem entender nada de russo. Variedade de língua e interpretação de língua. Você fala línguas estranhas e o outro interpreta que foi aquela palavra. E o dom de profecia que todo mundo sabe. É o 3 dons da fala. Os 3 dons do saber é o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria e o dom de discernir os espíritos. Do conhecimento, né? É o conhecimento que vem por revelação. Você vê, mesmo que tiver com o olho fechado ou o olho aberto. Várias pessoas que estavam tendo visão fecharam os olhos e continuaram vendo. Os olhos fechados, você está vendo no mundo espiritual. E os 3 de poder: dom de curar, né? Dom de fé e dom de operação de maravilha. A igreja precisa disso ou não precisa? Já pensou se essa mocidade toda aqui, essas irmãs, tudo aqui cheia de dom? Que maravilha, né? E tem uma coisa: vocês não vão pagar real nem dólar. Vocês vão pagar só o preço da renúncia e o joelho no chão. E Deus quer dar dons à igreja, irmão. Deus quer dar dons ao povo que vai comer da igreja. Deus quer dar e não vai cobrar nada de você. É só você orar com constância, né? Orar a Deus e Deus vai te dar um dom. Já pensou você aqui com o dom de curar? Bota a mão em Jesus, cura. Meu Deus, essa você vê que Deus tem usado daí. Quando ele chega aí, então ela está morrendo com a dor, expulsa o demônio que está botando aquela doença, o cara fica curado agora. Autoridade, porque paga o preço. Tudo bem que todo mundo não pode orar como ele, porque ele está vendo só disso. Mas você não pode orar 3 horas, ora 1 hora meia. Se você orar meia hora, e Deus sabe que você não pode orar mais, é mesmo que você orar 3.
pastor só fala nisso. Isso é a vida da igreja, isso é a igreja não ora, nem os crentes lê a Bíblia. Por que a igreja católica enganou o povo essa época toda? O camarada pagava indulgência para tirar um parente dele do inferno, do purgatório, para botar ele no céu. Só come isso uma pessoa desajuizada, uma pessoa que não tem mentalidade, uma pessoa descontrolada. O senhor está acreditando que eu dou aqui R$100 na igreja católica e o bispo, seja lá quem for, faz uma oração e tira o cabo do purgatório? A gente está maior que Deus. Entrou lá, nunca mais vai sair. É por isso que eu digo, tenha cuidado para onde você vai, porque se você for para o inferno, nunca mais vai sair. É a maior sentença. E a pessoa só vai para o inferno se ele não ler Bíblia, se ele não orar, né? E pecar. Se você se controlar, mesmo que você não seja aquele orador, nem leitor de Bíblia, mas não andar pecando, você pode chegar lá até salvo só pela misericórdia, né? sem galardão. A Bíblia diz: se a alma de algum se queimar, o tal sofrerá detenimento, mas será salvo todavia como pelo fogo. Pelo sofrimento que você passou aqui e não levou o nome de Jesus, mesmo com a sua exame não vale nada. Quando tocou fogo, tem gente que corre para ali, corre para aqui, e tal, quando vai resumir a obra dele, não dá nada. Quando bater o fogo, vira poeira, vira cinza. É melhor ir devagar e seguro. Que a sua obra seja metal. Porque o metal, quanto mais fogo, ele fica puro. Você corre para lá, corre para cá, agora eu estou com o dedo, estava bom. Mas corre muito agoniado, terminou sem ver nenhuma. Correu tanto, fez tanta coisa, não deu em nada. Que Deus abençoe, meus irmãos. Lembre-se, o que é isso aqui são as coisas simples. Que são coisas simples. Orar e ler Bíblia. Não tem aqui engenharia teológica. Eu sou doutor em teologia e digo coisa difícil para você. É coisa simples. É você ler Bíblia e orar e obedecer a palavra de Deus. Vai esbarrar no céu. Amém? Deus nos abençoe. Amanhã o grande culto de libertação. Só perde quem não vem, porque Deus tem nos honrado. Até da hora que eu estou espantado. Às vezes eu vou orar e vou jejuar para Deus mandar o povo. Aí a primeira semana, segunda, terceira, quarta, quanto mais a gente orar, vai parecer que o povo ir embora. Eu digo, rapaz, vai ficar desanimado. Mas a gente não pode desanimar. Não é verdade? Foi a semana passada, não foi? Muita gente ficou feliz. Porque a felicidade do pastor, gente, é ver as ovelhas no aprisco. Você não sabe que eu fico feliz quando eu chego aqui, que vejo um bom número de irmãos. Eu poderia ser um pastor, não estou preocupado com isso que vem aqui no meu, eu quero saber do meu dinheiro, né? Isso é para mercenário. Quem tem o coração na obra de Deus fica feliz. Você vê meu filho aí, não é pastor, mas sai doido até dos irmãos, procurando, chamando.